O louco mais são é uma forma poética de descrever alguém que, embora possa ser considerado excêntrico, possui uma grande sabedoria e capacidade de discernimento, muitas vezes de forma surpreendente. Uma descrição para o Kingo melhor do que essa não existe. Oi. Então, eu acho que todo mundo já sabe a febre que foi o lançamento do Circo Digital, né? O negócio explodiu de uma maneira tão absurda que até Camelô começou a vender coisa em cima do desenho. Um desenho com muita excentricidade, mas dentre tudo isso, um personagem chamou a minha atenção. E hoje eu digo que ele é, sem dúvidas, o meu favorito. Passa uma bananinha aí, vai. 13 de outubro de 2023 lançou provavelmente o que foi uma das maiores surpresas que tivemos nos últimos anos no mundo dos desenhos, o incrível Circo Digital. Um indie que conseguiu furar a bolha de uma maneira absurda, conseguindo um recorde de visualizações e até mesmo chegando a parar na Netflix, o que para uma animação independente isso é muita coisa. E o Circo Digital conseguiu muito dessa fama pelos seus personagens e inúmeros mistérios a serem descobertos. E ao decorrer de cada episódio vamos sabendo mais e mais sobre cada um desses tópicos. A história se passa dentro de um circo, obviamente, né? Onde nele temos vários personagens. Zubul, um amontoado de peças em dúvida do que realmente é. Gingle, uma fita ambulante que sempre porta máscaras que definem suas emoções. Jax, um coelho que adora causar o caos. Hagatha, uma boneca que sente necessidade de agradar todo mundo. Pomni, uma recém-chegada e perdida nesse circo. E a estrela desse vídeo, Kingo, o mais antigo ali naquele lugar. Supimpa! Alguém que muitos consideram doido, mas ele é com certeza o mais são de lá. Além desses personagens que compõem o grupo principal, temos mais dois que sempre estão monitorando eles. Cain, ou Kane, como você preferir chamar, a inteligência artificial responsável por manter tudo aquilo funcionando, e a Bolha, o parceiro de Kane, que não faz muito na trama, mas que com certeza faz muita gente rir. Parece grudento pra caramba, grudento pra cá, grudento pra p***, grudento pra cá. E dentro desse circo, descobrimos que o grupo dos 5 protagonistas já foram humanos, e todos ali foram parar naquele lugar graças a um VR que eles colocaram, mas que após isso, eles nunca mais conseguiram tirar e ficaram presos eternamente naquele lugar. E para manter eles entretidos e não alucinados, o Kane frequentemente faz umas aventuras para eles, em que eles têm um objetivo maior a se conquistar. Porém, o destino final sempre é voltar ao circo quando a aventura acabar. Todos os personagens conhecidos ficam para trás, pois eles são apenas IAs bem avançadas, e sabe-se lá o que poderia acontecer caso o Caine começasse a confundir IA com o humano. Mas, se tudo sempre leva ao mesmo lugar, se todas as aventuras e pessoas que eles conheceram no fim iam virar apenas lembranças, já que nem reais são, de que vale a pena continuar. Por que fingir que está tudo bem quando claramente não está? Eles estão presos nessa dimensão, sem previsão de conseguirem escapar. Aceitar de um dia pro outro que vão viver para sempre em um loop, já que nem morrer eles podem, porque não precisam comer e nem dormir. Como eles não enlouquecem? Bem, aqueles 5 não foram os únicos a pisarem naquele lugar. Quando analisamos os quartos dos personagens, podemos ver várias portas, e todas elas com imagens, e algumas delas são imagens que se repetem, que no caso são as imagens dos manequins, o que indica que são apenas quartos vazios. E até aí tudo bem, o problema está nas outras imagens, das outras portas. Só que dessa vez, com personagens e um X em seus ossos. Então, eles não estão mais lá. Mas se ninguém pode morrer ali naquele lugar, o que significa esse X? Eles não podem morrer, isso é fato. Mas o controle sobre si mesmo já é outra história. Até hoje não foi explicado exatamente o que leva alguém a enlouquecer, ou ser abstraído. Porém, a principal hipótese é que a pessoa simplesmente perdeu o controle sobre si mesmo, como que ocorreu com Kaufman no episódio 1. De tanto alucinar com uma saída ou uma maneira de sair daquele inferno, ele perdeu o controle e simplesmente se abstraiu. E quando alguém é abstraído, infelizmente, acabou. Se torna uma criatura sem ciência das coisas e só atacam tudo que vem pela frente. E eles não podem ser mortos. Então tem que serem trancafiados em um porão, sofrendo dessa agonia de não ter controle pelo resto da eternidade. Se tem uma coisa que essa série não é infantil. Ansioso para todas as crianças que estão assistindo terem pesadelos com o monstro. E quando a pessoa é abstraída, ela pode voltar? Não. Infelizmente não. E eu até prefiro assim, sinceramente.
Dar um peso maior pra cada personagem. E simplesmente trazer de volta quem enlouqueceu tira um pouco da graça do negócio. Se eu pudesse escolher, eu escolheria uma maneira de eles conseguirem fazerem os abstraídos poderem descansar em paz. E assim serem libertados daquele sofrimento eterno. Mas bem, tudo isso aqui foi uma apresentação ao circo, para aqueles que não conhecem. As duas pessoas que não conhecem. Para também deixar mais familiarizado quem não conhece a história. Agora sim, vamos para a análise do Kingo. E por que ele é o meu favorito do circo. Puxa, já era tempo! Passa uma bananinha aí, vai. Eu sempre gostei de personagens complexos. Personagens que têm uma profundidade e que nunca são simplesmente só preto no branco. Aqueles que têm uma bela história para contar. E no início, com certeza o Kingo não satisfazia essa minha necessidade. Ele era sim engraçado, mas os mistérios sobre os Jacks me deixaram bem mais curioso. Mas tudo isso mudou quando o terceiro episódio lançou. Nesse episódio, esse rei me conquistou. O terceiro episódio da Mansão Assombrada é inteiramente focado no Kingo, e podemos saber mais sobre ele, e por que ele é biruta desse jeito. E também descobrimos que de todos os personagens, ele é o mais são de todos. Todos os personagens têm as suas inseguranças e seus momentos de fragilidade, e que nos fazem pensar se eles realmente irão conseguir aguentar tudo aquele pesar sobre seus ombros. A Zubul não consegue se amar, a Gengo não sabe quem é, a Hagatha tem carência de afeto, a Pomni tem dificuldade em aceitar a própria realidade, e até mesmo o Jax tem inseguranças escondidas. Mas o Kingo não. O Kingo sim, ainda é um ser humano, e obviamente ele terá seus momentos de fragilidade. Mas comparado aos outros, ele é o menos provável de se abstrair, porque ele é o que lida melhor com toda aquela situação. E tudo isso porque ele tem uma técnica. Uma técnica não, uma bênção que foi deixada pra ele, que consegue fazer ele ficar mais tranquilo em meio a toda aquela desgraça. E mesmo caso algo acontecesse e o Kingo fosse ser abstraído, seria por vontade própria. Pelo menos na minha visão. E eu vou explicar por quê. O Kingo não veio ao circo sozinho. Ele explica no episódio 3 como que ele tinha uma esposa que acompanhava ele naquelas aventuras. Alguém que obviamente mantinha ele ainda são, porque era alguém que ele conhecia. E não só alguém que conhecia, mas alguém que ele amava mais do que tudo no mundo. Só que a realidade em que ele se encontrava era cruel. E ele teve que dar adeus a essa pessoa que era o mundo para ele. Mas ela não partiu em vão. Ela deixou algo para ele que ele não se deu conta de que possuía. A força para continuar. Já que sempre que o Kingo ia para algum tipo de escuridão, ele se lembrava do momento em que viu sua esposa pela última vez. E lembrar daquele momento o acalmava e permitia que ele não enlouquecesse, mesmo estando naquele inferno já há tanto tempo. E eu tenho uma teoria um pouco viajada sobre por que o Kingo e a esposa dele são peças de xadrez, e sobre como tudo isso pode se interligar com o possível fim do Kingo. Mas um fim feliz, não um fim triste. Olha, tanto o Kingo quanto a sua esposa serem peças de xadrez pode ter um motivo por trás. No xadrez, tudo que buscamos é a vitória. Não importa se tivermos que fazer sacrifícios. A menos que seja o rei, todas as outras peças podem ser sacrificadas. Até mesmo a rainha. E com o sacrifício vem um benefício. E esse benefício foi transportado ao Kingo, como disse anteriormente. E o Kingo é o rei. Um pai. Aquele que transmite luz a quem para ele é querido. Alguém que não pode ser sacrificado. A menos que ele queira. Sacrificar o próprio rei é fim de jogo. É dar oportunidade para o adversário de dar checkmate. Mas naquele circo, tudo é ao contrário. Nada funciona como deveria ser. Então nesse caso, esse sacrifício poderia muito bem dar a todos que estão presos naquele lugar a oportunidade de dar checkmate naquele lugar. E poderem finalmente voltarem às suas vidas. E assim, ele pararia de respirar. E do mesmo jeito que acontece quando estão apenas brincando de prender a respiração, dessa vez, não seria literalmente um pequeno brilho. O Kingo traria luz internamente para todo mundo que está naquele lugar. E indo contra a maré e quebrando completamente esse tabu de que o rei não pode ser sacrificado, o Kingo ficaria para trás. Pelo seu povo, como um rei. Mas não apenas um povo. Os seus amigos. Aquele que ele quis proteger. Assim como a sua esposa, sem querer, protegeu ele. Mas dessa vez seria por vontade própria. A coragem que só um verdadeiro rei poderia ter. O nosso rei. Pois é, eu viajo muito. E vocês não viram nem 10%. Eu obviamente ficaria triste dele morrer. Mas eu acredito que esse seria um final digno para ele. Se reencontrar com aquele que ele mais amava seria um sacrifício emocionante e inspirador. Diferentemente de outros aí forçados pra cacete.
E no fim, o considerado louco seria o que salvaria todo mundo. Seria algo inesperado e muito da hora. Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. E eu sei que é chato ficar repetindo, mas se eu não falar, esquece, né? Fazer o quê? Deixa um gostei, se inscreve e compartilhem caso queiram mais. Ah, e o Jackson ainda vai fazer merda, tá? Fui!